Nós temos estado aqui a ouvir falar, e muito bem, de um conjunto de cenários macro e de um conjunto de ativos que Portugal e os Açores dispõem e possuem, mas falta aqui o cenário micro e o cenário dos passivos. Porque aqui vive gente, esta gente tem filhos e tem necessidades e tem circunstâncias também muito próprias, e todo este enquadramento macro gera ou pode gerar mais-valias ou contrapartidas, mas também tem um conjunto de passivos. E a pergunta que eu lhe quero colocar, que é também a provocação que faltava hoje, é: quanto é que vale? O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi o orador convidado de uma conferência promovida pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira sobre os Açores e a centralidade do Atlântico, que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo. Na ocasião, Augusto Santos Silva defendeu que Portugal deve manter a aliança com os Estados Unidos da América para reforçar a sua posição no Atlântico. Mais uma vez, o Instituto Histórico da Ilha Terceira é acolhido aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal para realizar uma das suas sessões públicas. De facto, o nosso atual estatuto prevê que um dos objetivos do Instituto é precisamente perceber, estudar e divulgar a importância geoestratégica dos Açores no contexto das relações internacionais, e dentro deste objetivo temos procurado realizar uma série de palestras, de conferências, de debates em que estas realidades possam ser estudadas, percebidas e divulgadas. Portugal deve ter a preocupação de nunca romper relações com os Estados Unidos da América se quiser reforçar a sua posição no Atlântico, defendeu o Ministro dos Negócios Estrangeiros numa conferência promovida pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira sobre os Açores e a centralidade do Atlântico, que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo. Uma penúltima maneira de reforçar a nossa posição no interior do Atlântico é a preocupação de nunca romper com os Estados Unidos. Mesmo quando apetece, imagino que para muitos dos presentes nesta sala, no momento atual, apeteça dizer que apetece fazê-lo, nunca o devemos fazer. As administrações vêm e vão, são um bocadinho como as ondas do mar, mas o mar, ele próprio, neste caso os Estados Unidos e as suas instituições e a sua tão vibrante democracia e sociedade civil, permanece. E, portanto, mesmo que nos digam do outro lado do Atlântico que nós já não somos necessários, já não somos protagonistas, que já não somos parceiros preferenciais, nós os europeus, primeiro, não nos acreditemos e, segundo, não respondamos simetricamente, porque justamente a força, a centralidade do Atlântico depende muito do jogo entre as suas duas margens. Para Augusto Santos Silva, que falava na qualidade de professor e pensador, a base das lajes, utilizada pela Força Aérea Norte-Americana, é uma das vias para tirar partido da posição geoestratégica do arquipélago. A primeira é, evidentemente, o facto de, neste arquipélago, nesta ilha, a poucos quilómetros daqui, existir uma base militar que é, tecnicamente, literalmente, uma plataforma de apoio à força, em particular à Força Aérea, da nação líder do sistema de defesa do Atlântico Norte, que são os Estados Unidos da América. Neste sentido, Augusto Santos Silva frisou que não se situa do lado dos que têm uma visão pessimista sobre o futuro desta posição da Terceira como um elemento logístico do sistema de forças dos Estados Unidos da América. Sempre que
estão em causa missões de longo alcance, não só as virtualidades, como a própria necessidade de utilização deste elemento, mesmo que esse elemento seja apenas de natureza logística, coisa que não é, revela-se absolutamente incontornável. Isto é, portanto, mesmo quando o então embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, numa frase que lhe saiu sem ele querer e foi considerada infeliz, se referiu às lajes como apenas uma bomba de gasolina, a minha resposta foi, pois, mas essa bomba de gasolina vai-se continuar a ser e será muito importante, e vocês repararão logo nisso quando tiverem que intensificar os movimentos de aeronaves, e tem-se visto isso, aliás, em tempos recentes. O governante, que se encontrava na Ilha Terceira no âmbito de um encontro que reuniu 29 delegações internacionais para debater questões na área do espaço, energia, oceanos e clima, diz que existem outros 2 projetos em desenvolvimento que podem potenciar a posição dos Açores no Atlântico: o Centro de Investigação Air Center e a criação de um Centro de Segurança Atlântica. Eu diria que para aquilo de que verdadeiramente nós temos que tratar, e do que temos de tratar é, por exemplo, das condições de segurança do transporte marítimo comercial, 90% do qual usa o Oceano Atlântico, aquele que chega para nós, para nós assegurarmos as condições de segurança do Golfo da Guiné, isto é, de toda a vasta região da África que vai de Angola a sul a Cabo Verde a norte, e para nós que estamos no Atlântico Norte e na Europa, podermos nos interessar sobre isso, é preciso pensar as questões de segurança e organizar as nossas unidades para formar a opinião e as forças de que precisamos para assegurar, para garantir essa segurança, num quadro que não é exclusivamente militar e num quadro que permita a cooperação entre países do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. E, mais uma vez, os Açores são uma boa localização para isso. E, finalmente, e assim termino, justamente o projeto a que nós temos chamado do Air Center, portanto, em português, o Centro Internacional de Investigação sobre o Atlântico, que procura basicamente chamar as nações do Atlântico a cooperarem em áreas de fronteira científica, em áreas de fronteira tecnológica e em áreas de fronteira económica. Quais são essas áreas? São as áreas que resultam da interseção do oceano, portanto, dos mares e dos recursos marítimos, de um lado, do espaço, do outro, do clima e da energia. Quanto ao interesse da China nos Açores, Augusto Santos Silva considera a ambiguidade um erro em termos de posicionamento geoestratégico e, nesse sentido, rejeitou outro tipo de relação que não seja do ponto de vista económico. A primeira maneira é sermos claros, sem qualquer ambiguidade, sem dar origem a qualquer interpretação equívoca sobre o lado em que estamos, o mundo a que pertencemos, o contexto que é o nosso. Portugal é um país da União Europeia e Portugal é um país da NATO. E a clareza, a não ambiguidade, o não ser equívoco na afirmação disto é uma das nossas forças principais. Um meu colega, amigo e antecessor dizia muitas vezes, e bem, que Portugal é na Europa o que conseguir ser fora dela. E eu que estou totalmente de acordo com esta frase, não consigo dizê-la sem acrescentar imediatamente o seu inverso. É que Portugal também é fora da Europa o que conseguir ser na Europa. Se os chineses nos contactam muito
e precisam da nossa mediação, não é porque pensem que nós sejamos uns europeus à contre-requer, uns europeus que não o quereriam ser, ou que somos membros da NATO apenas por receio dos Estados Unidos. Não, é exatamente ao contrário, porque sabem que nós somos europeus e atlânticos. No final da intervenção, tempo houve para a plateia colocar questões ao orador convidado. Os deputados regionais do PSD e do Bloco de Esquerda perguntaram sobre as exigências aos Estados Unidos de limpeza do passivo ambiental na Ilha Terceira. Nós temos estado aqui a ouvir falar, e muito bem, de um conjunto de cenários macro e de um conjunto de ativos que Portugal e os Açores dispõem e possuem. Mas falta aqui o cenário micro e o cenário dos passivos. Porque aqui vive gente, esta gente tem filhos e tem necessidades e tem circunstâncias também muito próprias, e todo este enquadramento macro gera ou pode gerar mais-valias ou contrapartidas, mas também tem um conjunto de passivos. E num cenário e num tempo relativamente recente, houve um conjunto de benefícios e de contrapartidas diretas para a região e para aqueles que aqui estão, no que diz respeito à utilização de todas estas mais-valias e todos estes benefícios que os Açores, e neste caso também a Ilha Terceira, tinham para oferecer ao cenário macro, que aqui foi descrito, mas que, num passado ainda mais recente, foram sendo progressivamente reduzidos até que ficaram quase exclusivamente os passivos. E a pergunta que eu lhe quero colocar, que é também a provocação que faltava hoje, é: quanto é que vale? Muito obrigado. Quanto é que vale? Quanto é que valem os passivos? Quanto é que valem os passivos? Aqui é onde estão. Primeiro ponto, a história é feita de ciclos. E é uma ilusão pensar que os ciclos são eternos. Em segundo ponto, nós nunca podemos, nós estamos sempre dependentes uns dos outros, interdependentes, mas devemos evitar estar dependentes de um só elemento de dependência, seja um recurso, uma oportunidade, uma contrapartida, um ativo ou o que seja. Temos que multiplicar as dependências. O uso de recursos implica responsabilidades pelo seu uso e, portanto, para pôr os nomes nos bois que invocou, aquilo que está a falar é das responsabilidades dos Estados Unidos na contaminação de terrenos das Lajes ou do Concelho da Praia da Vitória, por virtude da utilização da base. Nós podemos ter duas maneiras de olhar para isso. Podemos ter uma maneira confrontacional e pensar assim: agora reduziram o contingente a 160 soldados, nem sequer trazem as famílias, querem abandonar-vos, nós vamos fazer-vos pagar. Portanto, agora vamos ter uma lógica adversarial. Ou podemos ter uma segunda maneira, que é a maneira negocial, isto é, dizer que, primeiro, nós temos outras possibilidades de cooperar em domínios complementares. Segundo, como procurei aqui mostrar, o domínio em que nós temos cooperado está muito longe de estar exausto, está muito longe de estar ultrapassado e, evidentemente, como partes e partes de boa-fé, cada um assume as suas responsabilidades e os Estados Unidos também assumem as suas. É essa a segunda maneira que eu prefiro, primeiro porque é típica da diplomacia, nunca vi nenhuma diplomacia que resultasse com base na primeira maneira, e segundo porque julgo que é essa que permite produzir resultados. Aliás, já produziu resultados num dossiê, o dossiê Redimensionamento do Número de Trabalhadores Civis. Vamos ver se produz resultados no segundo dossiê. Como é que está a decorrer? Eu seria mau negociador se me pusesse aqui a explicar.
Já o comandante da Base Aérea número 4, presente na plateia, relembrou que não só a americana, mas também a Força Aérea Portuguesa tem um lugar nessa infraestrutura aeronáutica e a sua missão é de extrema importância. Eu também vou lembrar que em 1928 apareceu um açoriano de iniciais FB, que nós sabemos, no Jornal Notícias, que dizia que o futuro da Ilha Terceira está na aviação. O tempo voou desde tal, a geografia que não mudou, por isso a Base das Lajes continua a ser tão pertinente como agora, independentemente dos ciclos e da sua expressão. O valor estratégico está sempre lá. Pegando aqui na analogia futebolística, Sr. Ministro, se me permite, e muitas vezes a Base das Lajes é confundida só com os americanos, mas também é a Base Aérea número 4 da Força Aérea. E eu, para que, se calhar, a gente às vezes com metáforas é mais fácil ficar na memória, eu sou César Rodrigues, CR, portanto eu digo que sou o CR4 e também há um CR7, portanto eu sou o CR4 da Base 4. Não... Quanto a, e já agora passando da parte futebolística para a parte jornalística, que estão aqui vários, enquanto está a decorrer esta reflexão, eu recebi aqui 2 mensagens do telemóvel. Uma é que tivemos um choque de um doente séptico de 90 anos, que a Força Aérea foi buscar a Santa Maria, que já entregou em Ponta Delgada, e está a chegar um avião da Força Aérea para vir à Terceira, buscar uma criança com 1 ano, que teve uma hemorragia digestiva e está neste momento a ir para o continente. Portanto, passa a publicidade e ficam também a saber que está a acontecer neste momento. Finalmente, sobre a questão da extensão da plataforma e também, se me permitem emprestar um bocadinho do que eu conheço do processo, eu do que conheço, e ao contrário das ilhas em que os Estados-membros têm que marcar presença para reivindicar, do que eu conheço do processo de extensão, nós não temos que marcar presença para ter o acesso. Depois temos é que o saber explorar. Finalmente, tenho aqui só mais 2 apontamentos muito breves antes da minha pergunta, que eu ainda tenho uma pergunta para fazer. Portanto, o meu penúltimo apontamento é que eu partilho plenamente a visão do Sr. Ministro. Portanto, eu às vezes, quando leio certas afirmações, sinto-me um bocadinho como o Mark Twain. Como Mark Twain uma vez leu o seu obituário e perguntaram o que é que ele achava sobre isso. Ele dizia que eram notícias um bocadinho exageradas, não é? Portanto, eu quando ouço falar sobre o fim da Base das Lajes, sinto-me um bocadinho como o Mark Twain. Também parece que é um bocadinho exagerado. Finalmente passo para a minha questão, que é, portanto, agora sim é o meu último ponto, que é a minha questão, que é, tendo em conta que com o Brexit nós sabemos que o Comando Naval da União Europeia está em Northwood, há aqui alguma hipótese ou alguma exploração deste novo segurança centro-atlântico, tentámos criar aqui alguma sinergia, se é uma hipótese a explorar ou não, porque saindo o OK da União Europeia vai ficar ali um vazio, portanto algum Estado-membro terá que pegar naquele comando marítimo. Não me parece que o futuro da estrutura militar das Lajes esteja em causa, mas isso evidentemente depende sempre da vontade soberana do povo português. E se o povo português alguma vez decidir mandatar para exercer o poder em seu nome pessoas que queiram acabar com bases aéreas, por exemplo, então, nessa altura, essas pessoas assumirão essas responsabilidades e o povo português assumirá as responsabilidades de as ter escolhido para governar. Não tem sido isso que tem acontecido e tem sido uma constante da política de defesa nacional e da política externa compreender que Portugal não tem nem condições históricas, nem situação geográfica, nem responsabilidades perante os seus aliados que permitam ser uma Costa Rica da Europa ou mesmo uma Irlanda. Quanto à questão do comando naval, essa questão do meu conhecimento, mas enfim, eu não estou na defesa, ainda não se pôs, duvido que se venha a pôr, porque há agências europeias localizadas no Reino Unido que certamente serão deslocalizadas. Portugal, aliás, já apresentou a candidatura a ficar com a sede da Agência Europeia do Medicamento, que está neste momento sediada em Londres, e nós apresentamos a candidatura de Lisboa. Também devo dizer, para todos termos noção das coisas, que apresentou Portugal e apresentaram mais 19
dos Estados-membros, mas de qualquer maneira Portugal não é dos Estados-membros com menos probabilidades nessa candidatura. O que neste momento está contra nós não é nem a atratividade de Lisboa, nem são as condições oferecidas, é o facto de já termos 2 agências europeias localizadas entre nós, havendo ainda Estados-membros que não têm nenhuma, portanto, mas vamos ver, apresentamos a candidatura e ela será analisada. Em relação às questões militares, nós temos tido muita preocupação em distinguir o Brexit da continuidade da cooperação britânica na arquitetura de defesa na Europa, seja no âmbito da NATO, seja no âmbito do próprio pilar europeu de defesa. Aliás, os britânicos têm dito, e a Primeira-Ministra britânica disse-o no seu discurso de Lancaster House, que querem, inclusivamente, continuar a participar na política europeia, na política comum de segurança e de defesa. O tema Os Açores e a centralidade do Atlântico, pela voz do professor e pensador, mas também ministro dos Negócios Estrangeiros, deu assim 2 horas de conversa sobre os novos desafios que enfrentam as ilhas açorianas à escala nacional e internacional. Os Açores e a centralidade do Atlântico em destaque na edição de hoje do nosso Magazine Diário. Marcamos encontro consigo para amanhã no canal do costume. Fique bem.